Tururu. Fala galera massa, e aí, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um Música Massa Entrevista e hoje, dia 15 de setembro, dia do musicoterapeuta, né? A gente tá vendo a galera aí falando que é o dia do cliente, mas também é o dia do musicoterapeuta. E hoje a gente vai ter um bate-papo muito massa aqui com Geise, que é uma musicoterapeuta, né, que vai falar aqui pra gente um pouquinho sobre o que é a profissão, pra quem não conhece ainda, né? Tudo certinho. Então vamos bater esse papo aí hoje. Fala, Gessu, beleza? Bem-vindo, meu brother. Gessuel sempre mantendo presença aqui, firme. Nossa musicoterapeuta aqui, Geise, já chegou também. Então vamos convidar a mesma para que a gente possa. Oi, Mo! Tudo. Oi, Geise. E aí, tudo bom? Você tá me ouvindo legal? Agora, a sua voz que tá um pouquinho baixa para mim. Eu não tô conseguindo te ouvir direito. Não? E aí, dá um oi aí agora pra gente ver. Pronto, tá me ouvindo? Agora sim, perfeitamente. Então o fone não foi bom, atrapalhou. Não, nas últimas vezes ele não tem sido muito feliz comigo, não. A, a, Eita! a penúltima live que a gente fez aqui com o pessoal da banda Pentrol tava muito baixo também, aí o pessoal teve que tirar o fone. Eu mesmo já desisti. Toda vez que eu usava o fone me dava um problema aqui, aí eu falo só normal aqui com o pessoal. Ah, então tá bom. Você tá me ouvindo, então tá. Pronto, isso aí. O pessoal acho que também tá ouvindo, vai, beleza? Então, vamos lá? Vamos começar o nosso bate-papo um pouquinho aqui, pra você desmistificar para a gente um pouquinho Bom. o que é a sua profissão, né, nesse dia tão importante, aí, uma profissão das mais importantes, né? Eu costumo dizer assim que quem mexe com terapia, né, com o bem-estar de terceiros, é uma pessoa assim iluminada, né? Porque você, de certa forma, é uma esponja, né? Porque assim, você vai estar ali ajudando, né? A atrair, tipo, a tratar as pessoas, de certa forma, você absorve, né? Essa energia ali também, né? Nesse processo terapêutico, né? Curativo. Com certeza, viu? Tem muito essa parte do esponja, do esponja e do bombril. Do bombril porque a gente tem que fazer muita coisa. E do esponja porque realmente como é, cuidador de pessoas, né? Não são só as áreas Uhum. terapêuticas, mas todas que lidam com pessoas, a gente acaba sugando. E aí entra muitas questões de autocuidado muito necessárias e tal. Certinho. Então, Geise, eu sempre gosto de começar aqui com a pergunta básica que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui na Música Massa, que é quem é a pessoa, né? Então, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, eu queria saber quem é Geise Rocha, né? Eita! Bom, gente, assim agora eu quase que virei assim, um monte de coisas. Depois de, né, a música faz um pouco isso com a gente. Mas eu sou Geisiane, né? Meu nome é Geisiane, na verdade, de nascença, de documento. Mas eu fui batizada Geise pelas crianças. Primeiro na infância eu gostava mais de Geise. Eu nunca gostei de ser Geisiane. Eu achava Uhum. que era um nome muito grande, combinava comigo e tal. E aí, na minha primeira experiência com crianças, que eu me tornei, foi como educadora musical, não foi como musicoterapeuta, eu trabalhava com crianças muito pequenininhas, desde o berçário, de 4 meses até 5 anos. E aí foi até nessa experiência que eu me encantei pelas crianças menores. E aí eles começaram assim, algumas crianças não falavam nada e as primeiras palavras deles era Geise, Oh, pós-Geise. No caso que já era pro. Aí que eu fui entender, como eu morei muito tempo em Salvador, né? Lá em Salvador tem essa coisa de pro, que aqui na Lapa a gente não fala muito pro aberto, sabe? Lá em São Paulo é uhum. pro, não é pró.
lá em Salvador, que eu descobri essa coisa do Pro. E aí foi muito bonitinho. Então, assim, antes de tudo, eu sou uma pessoa muito apaixonada por gente. Eu sempre disse que era por crianças, mas cada dia eu tenho mais certeza que é por gente mesmo, sabe? Aham. Por animais, né? E gosto muito de estudar. Estudar para mim é como se fosse uma parte, né? Tem gente que faz por obrigação. Eu quero sempre estar dando o meu melhor, mas estudar para mim é uma parte importante da vida. E além disso, a minha parte, né? Eu falei como pessoa, como profissional, eu me formei em música, sou natural de São Paulo, mas fui criada em Bom Jesus da Lapa, minha família é toda daqui. Estudei em escola pública, tenho muito orgulho de falar isso, aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa. E aí saí daqui bem novinha, com 17 anos, para estudar em Salvador. Fiz a graduação em instrumento, que é focada em clarineta, que é o meu instrumento, é o instrumento do Lula Molusco, para quem não sabe. Depois eu me especializei em arte e educação, na minha primeira experiência como educadora musical. Acabei fazendo mestrado em música com ênfase em educação musical social, que foi um período assim divisor de águas para as coisas que eu queria. E foi aí que eu falei, Uhum. não, já chega. Eu amo a musicoterapia. Eu descobri ela no meio da minha graduação, no meu primeiro ano de curso de clarineta. E eu não tinha condições financeiras de investir, porque assim, é uma profissão que a formação dela, a gente não tem em todos os estados. Por exemplo, na Bahia a Uhum. gente não tem graduação em musicoterapia. E também a gente não tem especializações públicas. Então eu fiz uma especialização que eu tive que destinar um recurso financeiro alto. Isso porque eu já estava trabalhando e tal. Boa parte do que eu Uhum. trabalhava era a meta de pagar pós-graduação em musicoterapia, né? E agora, depois que eu vim para Bom Jesus da Lapa, fez 3 anos, já comecei a atuar como musicoterapeuta e logo depois, no primeiro mês atuando como musicoterapeuta, senti a necessidade de estudar mais. Porque, na verdade, eu invento porque eu gosto mesmo. Eu pensava que é porque a profissão estava exigindo, mas quando eu vejo tanta coisa assim, estudando ao mesmo tempo, eu falo assim, não, só pode ser que eu gosto, não tem condição. Aham. Aí eu comecei a fazer uma especialização em intervenção ABA, que é o público que eu mais trabalho agora, autismo e deficiência intelectual, e fui contemplada com um presente que era um sonho lá guardadinho para o futuro e consegui já esse ano, que é o doutorado em linguística, né? Estou fazendo uma pesquisa específica na área de musicoterapia, na Universidade Estadual do Sudoeste do Baiano, aqui pertinho na UESB, em Vitória da Conquista. E aí, essa sou eu. É isso aí, né? Isso é muito bom. Esse lado acadêmico seu, eu descobri do caso do doutorado por acaso, porque minha namorada, ela também é do mesmo grupo de vocês do doutorado, né? E aí ela comentou, né? Tem uma moça da Lapa aqui fazendo doutorado com a gente também. Aí ela falou, Geis, aí eu falei, já sei quem é. Né? Isso é Eu muito. não tinha assimilado que era. Eu vi ela postando no grupo esses dias, a live. E, e assim, isso só mostra o quanto você é responsável, né? Porque assim, se especializar, né? Tá ali se capacitando cada vez mais para atender melhor. Isso, primeiro você já fala que é uma coisa sua, você gosta, então você já tem um prazer por estudar. Mas isso também mostra o zelo, né? Com a sua profissão, né? O zelo com seus pacientes e tudo mais, né? Eu queria te fazer a primeira pergunta aqui, assim, se você puder falar para a gente, como é que foi que surgiu assim seu interesse pela música, né? Para você resolveu procurar ali a graduação, né? Como você falou assim, pequenininha, como é que você resolveu e até chegar na graduação, né? Como é que foi essa trajetória aí? Bom, assim, eu costumo dizer que metade minha é música, porque não tinha pra onde correr, né? Eu não tenho músicos na minha família que eu tivesse contato, eu tenho alguns agora e tal, mas eu não tinha contato quando criança. E aí, quando eu era pequenininha, né, todo mundo me perguntava: o que é que você quer ser quando crescer? Aí eu dizia: quero ser cantora. Só que eu sempre fui Massa. muito tímida, eu ainda sou muito tímida. E aí, cadê aquela dificuldade? Vou pisar no palco como e tal, não sei o quê. Aí, quando eu tinha
4, 5, 6 anos. Eu era uma criança também que falava direitinho já, antes da etapa esperada, né? Comunicativa. Então, tudo eu gostava de participar. Aí, quando eu tinha 7 para 8 anos, eu participava de um grupo aqui na Lapa mesmo, Legião de Maria, e tinha o grupo das crianças. E aí, nesse grupo que eu participava, teve uma gincana. Teve uma gincana que ia ter uma prova, que era criar uma música, né, uma paródia, e alguém tinha que apresentar. Aí participava eu e minha irmã, que ela é 5 anos mais velha que eu, e assim, sempre foi super espelho para Uhum. tudo, pegava no meu pé, né, em tudo. E aí ela falou assim, ó, eu vou fazer a letra. Agora, você não disse que quer ser cantora? Tem que cantar. E eu só cantava pra mim, com a escova de cabelo na frente do espelho. Aí eu lembro ainda que ela fez uma paródia daquela música Pare, nananana, não me lembro a letra, de Zezé de Camargo e Luciano. E eu nem gosto de sertanejo hoje. Ela fez uma paródia dessa música. E aí, pronto, ó, você vai treinar e você vai cantar. Ninguém ouviu antes. Quando chegou no dia, eu acho que nem eu mesma, eu não ouvi antes. Quando chegou no dia, foi no São José, eu não me esqueço, eu tenho foto, registro disso. Eu toda bonitinha, toda de preto, parece que eu já sabia sobre essas coisas de palco e tal, fui toda de preto. E aí peguei o microfone, falei no microfone, posso começar? Pode, alguém respondeu lá a capela, né, sem instrumento nenhum, e cantei do início ao fim, direitinho, mantendo o tom, sabe? E as pessoas Uhum. fizeram, uhul, não sei o quê. Eu acho que eu nem enxerguei as pessoas, eu só lembro das palmas. Mas aquelas Ó, palmas para mim foram tão incentivadoras, sabe? E aí depois a gente ganhou a gincana, porque valia 30 pontos a prova e eu tirei 30 pontos. E aí nossa. daquele dia, todo dia, tinha alguém na minha casa ou você pode cantar, porque é um grupo religioso, né, da Igreja Católica. Você pode cantar Ave Maria em tal lugar e eu ia lá cantar Ave Maria. Aí até que eu conheci, fiquei cantando, né? Mesmo tímida, mesmo me esforçando. Aí eu conheci através de uma amiga, né, Andréa, que já cantava também. Eu Uhum. conheci tia Darcy, uma senhora aqui da cidade, Darcy Xavier, e ela realmente estudou canto, canto lírico. E ela praticamente me adotou durante um período, vamos dizer assim, eu não saía da casa dela. E ela ensinando, ela ensinava André, ela começou a me ensinar. Depois entrei na Filarmônica daqui da cidade. Ah, eita, parece que travou. Travou, tinha Travou? travado. Tinha travado aqui bem na hora que você Ai, falou de Andréia, que aí Darcy praticamente te adotou, né? Te ensinando a cantar. foi. Aí, nesse mesmo período, abriram inscrições para a Filarmônica daqui. A primeira turma da reativação foi em 2003, Filarmônica Terpelapense. E aí eu Uhum. fui, apaixonada. Eu fui a primeira que me inscrevi. Eles ainda falaram, ó, você é a primeira. Doidinha, botei minha mãe doida para ir e tal. E aí, quando chegou na primeira aula, eu queria tocar trompete. Eu fui para a Filarmônica com o intuito de aprender a ler partitura para cantar, Uhum. não para aprender os instrumentos. E aí, na primeira aula, eu queria aprender. Eu falei pro professor: oh, eu gostei do trompete, não tem nenhum menino, nenhuma menina tocando, só tem menino, então eu quero tocar trompete. Na banda lá que a gente tinha assistido. Aí ele: ah, não, você é muito meiguinha, você devia tocar clarinete. Eu lembro disso. Se ele estiver assistindo, Nossa. professor geral, ele vai rir disso. E aí ele me deu a clarinete e falou assim: se vira para tocar. Não explicou nada. E aí eu fiquei No- uma semana para tirar o primeiro som nesse instrumento. Mas foi tão assim desafiador, como a música tem sido sempre para mim. E aí quando eu ouvi o primeiro som da clarineta, eu falei: é o som da voz de uma mulher. Eu estou treinando canto tocando esse instrumento, como realmente é para mim até hoje. E aí a clarineta me conquistou totalmente e foi o meu passaporte para entrar na universidade. Porque, assim, o que é exigido no vestibular da UFBA, uma pessoa com a formação que a gente tem no interior e tal, eu não conseguiria Uhum. entrar em outros cursos. E no de clarineta, eu tinha um bem, o mínimo do mínimo do mínimo, mas deu para entrar. E aí eu corri atrás lá dentro, né? Então eu decidi fazer música quase sem querer fazer, porque eu queria fazer música, mas aquelas conversas de sempre, ah, porque não dá futuro, não sei o quê. Aí Sim. eu fiz vestibular, já vi que meu primo entrou aqui, Alisson, ele estava nesse processo comigo, ele falou, Geise, a última cartada no seu sonho
Não, não, então eu fiz o da UFBA. Todos os outros foram para direito, como eu passei em dois Uhum. vestibulares. E eu não fui. Quando saiu o resultado da UFBA, não. Eu tenho que ir. Aí, assim, eu tinha passado no segundo semestre da UESB para direito, né? E tinha passado para música na UFBA, que começava no início do ano. Aí minha irmã falou para mim, ó, você vai, estuda um ano, você vai fazer uma lista bem grande de todas as possibilidades de emprego que a música vai te dar, porque se você não tiver emprego, você vai ser infeliz, a gente é pobre. Ela falou bem assim, a Uhum. realidade. E aí, se não tiver nenhum, você desiste no meio do ano e vai fazer o direito. E aí ela falou, acho que para poder me botar na cabeça que eu tinha que refletir e tal, e eu fiz a risca. Peguei o caderno e fiz uma lista de verdade e descobri a musicoterapia na biblioteca desse jeito, descobri crianças, né, assim, a possibilidade de trabalhar com criança, é um mercado bom também, assim, tem muita demanda desse jeito. E aí eu falei, não, eu vou arriscar, eu vou terminar o curso e eu vou trilhar meu caminho. E não me arrependo de jeito nenhum, a coisa mais especial que eu fiz, assim, sabe? Se eu tivesse morrido você talvez vai me perguntar, 2 anos atrás, teria valido a pena tudo que foi até aquele dia, por causa que eu escolhi fazer música. Nossa. É muito interessante ver você falar isso, porque realmente é o medo do povo, né? Tipo assim, ah, eu vou mexer com música. Aí fala assim, nossa, e tem futuro, né? O pessoal já fica pensando assim, e no pessoal do mainstream, né, que tá fazendo sucesso, o pessoal só pensa em apresentação, né, e não pensa nas ramificações, né? Como você mesmo fez aí, você fez uma lista de coisas que você mostrou para sua família, né, que você tinha várias possibilidades através da música e tá provando para a gente aí, né, que é possível. Eu achei muito interessante quando você falou que você é a primeira pessoa da sua música, da sua família, né, a mexer com música. Então, isso é muito interessante, porque você abre precedente para tanta gente aí depois, né? Sobrinhos, seus filhos no futuro, né? Tanta gente assim que vai olhar para você e falar assim, não, ó, só precisava de alguém para iniciar, né? Para começar ali. E eu acho É, que, assim, pessoas próximas também, já observei isso também. Pessoas próximas, né, que estudaram no mesmo período que eu, uhum, conhecidos. isso é bom. E o massa é que você fala assim que você tem realização, né? Porque assim, você trabalha com a coisa que você gosta. Então, é igual aquele pessoal fala, eu não sei se é clichê, você que vai me dizer, né? Que assim, tem gente que fala bem assim, trabalhe com a coisa que você gosta, que você não vai trabalhar nenhum dia de sua vida, né? Você vai se divertir. Isso é verdade? Você assina embaixo? Olha, eu sempre assinei embaixo. Porém, tudo tem um limite. Estresse mental, esgotamento mental. Tem uma síndrome aí muito conhecida agora, que é a síndrome do esgotamento, que é o Uhum. burnout. E, assim, eu tenho atendido muitos músicos, sabe, Romo? Músicos na musicoterapia, procuram musicoterapia para aceitar fazer terapia, porque estão, assim, saturados da profissão. Então, é bom, a gente ama, mas cansa muito e tem muita cobrança. E como você fala assim, você procurou a filarmônica para cantar, aprender a ler partitura para cantar, né? E aí você começou a fazer instrumento de sopro. Influencia diretamente, né? Você, esse lance da respiração, para você tocar o instrumento e para você cantar, teve influência direta? Teve, sim, teve, assim, uma influência muito grande. Tanto que na primeira aula que eu fiz de clarineta, eu lembro que tem uma coisa que eu faço, que a gente toca muito, que é o staccato, que é o som bem curtinho. Ao invés de fazer tá, a gente faz tá, tá, bem curtinho. Eu fazia com a garganta. Eu fazia isso, sabe? Porque não tinha sido explicado para mim. E aí, quando chegou nas primeiras aulas, o meu professor, é um professor muito competente, um dos maiores da Bahia e do Brasil Uhum. também, aí ele falou: Geise, você vai perder sua voz se você continuar dessa forma, tal. E aí, eu acabei ficando assim totalmente, meu Deus, como é que pode isso? E aí eu observei, né, que a minha percepção auditiva melhorou muito para cantar, para fazer qualquer coisa, meu ouvido, por causa da clarineta, porque é um instrumento Uhum. melódico, então toca nota por nota. Igual que a gente canta, ele toca o que a gente canta na maioria das vezes. Alcançar regiões das notas.
só pela percepção auditiva já super melhorou também. E falando do aspecto respiratório, a técnica da respiração utilizada para cantar, que é treinada pelos cantores, é a mesma que a gente usa no instrumento de sopro. A movimentação facial, que eu só vim entender depois, o quanto que é importante esse trabalho facial, esses músculos que a gente não usa nem para escovar os dentes, nem para conversar. E quem Uhum. canta, quem toca instrumento de sopro usa, é justamente, foi assim, um divisor de águas. E eu tenho um exemplo, Rômulo, porque eu tive, né, a síndrome, e você falou que depois você ia me perguntar, mas eu tive também paralisia facial. E Uhum. foi a coisa que mais pegou pra mim, assim, eu não vou tocar mais, meu Deus do céu. Eu não tava preocupada com a mão movimentar nem nada, não. Tava preocupada com o rosto. E assim, se Nossa. vocês, todo mundo tá me vendo aí, tá vendo que meu rosto voltou ao normal. E é Sim. quase que 100% das pessoas não voltam. E eu voltei, já foi comprovado, que devido a essa prática de exercícios faciais, tanto do canto quanto da clarineta. Então, é a mesma prática dos exercícios. Eu preciso fazer uma embocadura assim. Eu preciso respirar e soprar. E é isso que a gente precisa para cantar, sabe? Eu acho que peca muito o instrumentista de sopro que não aproveita que a gente tem um passo à frente para cantar bem. A verdade é essa. Aí Não, com fica, eu não sei certeza. cantar, só sei tocar. Ah, não, que eu tô dando uma de ousado aí, porque quando eu comecei com a página, aí eu voltei a empolgar, e aí eu voltei a fazer aula de guitarra, né? Tô até pensando em cantar, só que você é doido. Cantar é muito difícil. Pro cara que só estava acostumado a tocar guitarra, né? Que é só os dedos e as cordas ali, quando a gente vai ver isso, é um outro mundo, né? Que envolve, como você mesmo falou aí, né? Que você teve essa vantagem no seu tratamento por causa do exercício da musculatura, né? É prega, garganta, rosto, né? Tudo influencia, né? Na caixa, na ressonância, né? Tudo, totalmente tudo. E fora que assim, falam também nesse meu processo de recuperação, a respiração. A Uhum. respiração, né? Porque a gente usa uma respiração chamada costodiafragmática. A respiração que expande as costas, os músculos, né? Carla tá entrando aí, que é fono, minha parceira. Ela pode até comentar no chat aí, Carla, se eu falar alguma coisa equivocada. Mas, quando a gente vai tocar clarineta, por exemplo, é um instrumento que usa muito isso, que tem pressão para sair o som, sabe? Então, a base é a respiração. E é impossível a gente treinar a respiração, aí você tá prevenindo muitas doenças, você tá melhorando, porque eu sempre tive problema respiratório. Eu já tive 2 pneumonias. E, Uhum. inclusive, antes do meu resultado de formatura, 15 dias antes, eu tive pneumonia. Todo mundo pensou que eu não ia me Nossa, informar. E eu, não, vou me informar sim. E aí, eu exercício, vou, eu tô exercício, aqui, eu vou. exercício. E eu fui lá e fiz meu recital de 1 hora e meia. Então, assim, é muito necessário, sabe? Eu diria assim, eu não tenho filhos, mas o dia que eu tiver, tem que estudar instrumento de sopro, é obrigado, sabe? Eu falo logo assim, quando é uma coisa, né, que é Tem muito que bom ser. para a saúde. Olha, tem aqui Nayara Guedes, que acabou de entrar aqui também, falou que Geise faz um trabalho de excelência. Gratidão. Oh, que lindo, Nayara. Geise, já que você discorreu para a gente aí, né, até agora, como é que foi sua experiência na faculdade e na graduação, aí nós vamos entrar no tema mesmo de hoje, né? Musicoterapia. Hoje, engraçado que quando eu postei os cards, muita gente virou para mim assim, eu nem sabia que existia, como é que é isso? Aí você fizeram algumas perguntas exatamente das que você me mandou, as perguntas corriqueiras, né? E assim, antes da gente começar aqui, eu queria te perguntar, numa forma geral, o que é a musicoterapia? Para quem nunca ouviu falar, vai estar tendo o primeiro contato aqui hoje com essa live, né? Do que se trata? Tá bom. Eu vou fazer assim um resumo do resumo do resumo de uma explicação, tá? A Uhum. musicoterapia é uma terapia, né? Então é considerada uma área da saúde, não é uma área dentro da música, não é música como entretenimento, não é música como linguagem artística, né? E também não é aula de música. A musicoterapia é uma terapia que utiliza a música e os sons
ou recursos sonoros, são Uhum. diversos, o silêncio pode ser um recurso sonoro, por exemplo, sons corporais e sons melódicos, ritmo, etc. A gente tem como base a melodia, a harmonia e o ritmo. Utiliza, então, a música e os recursos sonoros para promover a melhora da qualidade de vida de um indivíduo ou de um grupo, né? Geralmente a gente chama esse indivíduo de paciente, ou podemos chamar também de cliente, ou podemos chamar de assistido, usuário. Eu chamo de paciente. Por que eu chamo de paciente? Eu não me não simpatizei com assistido e nem com cliente. Me dá uma ideia comercial. Eu não vejo a musicoterapia. Uhum. Eu não escolhi a musicoterapia porque é uma forma comercial para mim. Então eu não gosto até que as pessoas pensem dessa forma. E o paciente, ele dá mais uma ideia de saúde, que é o que eu bato muito na tecla, para as pessoas entenderem que a musicoterapia é uma possibilidade, e é uma possibilidade fantástica, que os resultados são muito rápidos, muito precisos, e as intervenções acabam sendo sutis, por a gente Uhum. conseguir utilizar um bem que a maioria das pessoas gostam, que é a música e os sons, entendeu? Sim. Eu ainda não conhecia aquele indivíduo que não gostasse de música. Então, a utilização da música e os recursos sonoros, musicais, que pode ser inclusive o silêncio, barulho e tal, para a promoção de qualidade de vida do indivíduo. Então, a gente vai focar onde ele tem uma necessidade. Não necessariamente onde ele tem uma doença, mas uma necessidade para melhorar. Uhum. E geralmente, assim, quando a pessoa te procura para ser assistido, né, para fazer a terapia, as terapias são individuais, são em grupo? Como é que funciona isso? Ou, na musicoterapia, a gente pode trabalhar tanto com o grupo quanto de forma individual, né? Tem outros contextos também, como no contexto escolar, de observação também, a musicoterapia pode estar. Nas empresas, né, nas organizações, está cada vez mais frequente. Então, aí já é um pouco diferente. Mas no contexto Uhum. clínico, que é o que eu atuo, né? Por isso que eu me Sim. intitulo musicoterapeuta clínica, a gente tem como fazer em grupo e tem como fazer individual. Eu escolhi fazer de forma individual porque eu entendo o ser humano como indivíduo individual, como já o próprio nome Uhum. diz, sabe? E eu tenho conseguido mais resultados. Eu fiz até meu estágio em grupo. E aí eu queria fazer os grupos para ter as vivências, depois acabou não dando certo. A demanda realmente é muito grande. E eu prefiro atender de forma individual, um de cada vez, porque é um olhar muito específico para tudo, sabe? Quem já conhece a musicoterapia, quem é meu paciente, que está assistindo aí, mãe de paciente, sabe que, assim, simplesmente o A que o filho falou, que a pessoa falou, eu vou levar em consideração. O áudio em casa, todos os exames. Eu não sou médica, mas eu procuro. Tenho os meus amigos aí, consultores, eu converso com todos, todos os médicos, todos os profissionais. E eu estudo ao máximo, sabe? Consulto. E aí tem muita coisa que está envolvido. Até uso de medicamentos, né? Para entender alguns comportamentos. E por isso, por esse motivo, eu sempre, desde que eu montei o consultório, que funciona aqui em Bom Jesus da Lapa, que eu atendo de forma individual, né? Então é um paciente. Às vezes a família, se necessário, vai participar, quando é Uhum. criança, quando é idoso, se eu achar necessário, vai participar. Ou às vezes eu posso estar marcando, mas eu marco de forma extra. Algum atendimento em grupo, eu já monto o perfil. Os pacientes X estão precisando socializar. Aí eu vou, monto ali, todo mundo de ansiedade. Pronto. Da idade parecida, todo mundo de autismo. Aí eu Uhum. faço de vez em quando, bem de vez em quando, porque é extra. É um atendimento extra. Entendi. E como é que funciona assim? Como é que quando que eu devo procurar um musicoterapeuta? Você falou até mesmo os músicos, né, te procuram, né? Então assim, qual o momento que seria necessário para que eu, Rômulo, fosse procurar um musicoterapeuta para que pudesse me atender? Tá.
O momento é o mesmo que a gente procura qualquer outra terapia, quando alguma coisa não está bem. Então, assim, quando a gente percebe que alguma coisa não está bem, tem uma sensação de que, ou que está quase não ficando bem, a gente tem, às vezes, aquela sensação de que nós estamos quase que numa linha, estou quase chegando no meu esgotamento, eu estou quase ficando com sintomas que vão me atrapalhar, no caso assim, de ansiedade, nessa parte de emoções. Estou falando aqui mais nesse lado, né? E quando também está atrasado, está com comprometimento que está já prejudicando o dia a dia ali com outras pessoas. Então, no caso de um adulto, é quando você tem um comprometimento, alguma dificuldade que está atrapalhando você viver em sociedade. Aí você deve procurar uma terapia. E a musicoterapia é um caminho maravilhoso. Às vezes não é necessário somente uma terapia. Então, às vezes vai ser necessário fazer musicoterapia, psicoterapia, outras terapias, né? Utilizar terapia medicamentosa, que aí é o médico que passa, né? Esses O profissionais psiquiatra, não né? passam. Então, Uhum. assim, às vezes é necessário, mas o momento de pedir ajuda, o musicoterapeuta está incluído aí na ajuda. É justamente quando você sente que tem algum problema. No caso de idoso, o momento de pedir ajuda é quando tá vendo que não tá mais tudo bem também. Tá tendo atraso com relação ao esperado ali, já tá perdendo algumas habilidades. Então, antes de Uhum. ficar pior, a gente precisa procurar ajuda. No caso da criança, tá vendo que tem alguns sinais de alerta, que ele não tá com atrasos, aí é sinal de procurar ajuda. E a musicoterapia é uma possibilidade. Eu sou muito sincera, então quando chega na consulta e não vai ser só na musicoterapia, eu já falo e já, inclusive, vou mandando as cartinhas aí, ó. Procure fulano, procure ciclano. Aqui não tem, vai ter só em tal cidade. Uhum. Aí eu já começo com isso aí. Parece que é o mesmo discurso, mas não é, porque esse é o protocolo. A musicoterapia resolve muito, sim. Só que a gente tem casos específicos que é necessário outras intervenções também, né? Outras áreas. Entendi. É aquela questão assim, né, como você mesmo fala assim, da ética, né, de você atende, só que se você identifica outras questões, você vai direcionar outros profissionais também para que a pessoa, né, possa buscar melhora, né? Dentro das perguntas que você Com mandou certeza. assim, corriqueiras, tem aqui, né, qual é a diferença entre musicalização e musicoterapia? Que são as perguntas mais frequentes, né, que você Sim, recebe. essa pergunta, sim. Por quê? É até minha culpa isso, né? Quando eu cheguei com Jesus da Lapa, como eu disse a vocês lá quando eu contei um pouco da minha história, né? Depois que eu me formei instrumentista, então assim, eu me formei para ser instrumentista de orquestra, inclusive eu toquei, né, e tal, nesses âmbitos. E aí depois eu fiz mestrado voltado, tem um projeto em Salvador, um projeto social no bairro Engomadeira, que é um bairro bem vulnerável, e já tem 8 anos, se chama Proemus. E esse projeto, assim, foi uma visão minha, assim, na parte de educação, que eu fundei junto com outros colegas. E aí, Uhum. eu fiquei muito na educação musical. Outros motivos, assim, relacionados até a limitação que a gente tem enquanto até onde eu posso ir como educadora. Por exemplo, se eu vejo um transtorno, uma necessidade específica, muitas vezes como educadora eu não posso pontuar, não posso ajudar. E aí eu vi na musicoterapia uma forma de aprofundar mais. Eu não me contento, eu tenho que aprofundar mais. E então, eu cheguei aqui na Lapa, eu estava terminando a minha pós-graduação em musicoterapia. Eu fiz o estágio aqui. Mas eu já era Uhum. educadora musical, eu trabalhava em grandes escolas em Salvador, em várias, durante a semana. Assim, tinha muita segurança nesse sentido. E com crianças. Então, como eu vim para Bom Jesus da Lapa para assumir a vaga no curso técnico de instrumento musical, lá do modelo, eu falei, é só de noite, eu tenho que fazer alguma coisa de dia, eu sempre trabalhei muito. Aí eu Uhum. montei umas turminhas de musicalização.
Então as pessoas ficaram nessa dúvida porque desde 2018 que eu entrei, isso era uma novidade para a cidade. Musicalização para bebês, para gestante, não foi musicoterapia. Então eu fundei. E Uhum. aí, de repente, Geise, a Pro Geise, começa a ser a musicoterapeuta Musicoterapeuta. Geisiane, né? Que é tia Geise, que é diferente. Uhum. Então as pessoas acabam confundindo. Mas a diferença é que eu já falei o que é musicoterapia, né? A utilização da música e Sim. os sons para a promoção de qualidade de vida. E é com objetivos, a música aqui, na musicoterapia, está com objetivos terapêuticos. Então, por exemplo, eu não tenho um objetivo que o meu paciente, vamos supor que Romulo seja meu paciente, ele vem para mim para ele aprender a cantar melhor. Não. Isso é um objetivo de aprender, de ensino. Ele pode até Uhum. vir tratar uma disfonia psicogênica, que é aquela pessoa que não consegue nunca cantar, que a voz está ali travando por motivos psicológicos, por questões da infância. Aí eu vou atuar nesse sentido junto com o fonoaudiólogo, na maioria das vezes com o psicólogo e com o professor de canto. Uhum. Então, a aula de música é para aprender música. E a musicalização é um tipo de aula de música. É a iniciação musical, é a primeira etapa. Vamos dizer assim que, fazendo um comparativo na escola, a gente passa pela alfabetização e vai para a primeira série antiga, né? Uhum. Então, seria a mesma coisa. A musicalização prepara as crianças, as pessoas, né? Na maioria das vezes a gente usa com crianças mesmo, para poderem, no futuro, aprender a cantar, aprender a ler partitura, aprender instrumentos musicais. Essa pessoa vai aprender com mais facilidade. Eu dou sempre esse exemplo. Sabe quando a gente chega numa igreja e tá todo mundo cantando ali a música Eu louvarei, e tem sempre um fora do tempo? Que Sim. tá no contratempo, sabe? Parece que tá assim, aleijado o som. Se você faz isso Aham. aí, gente, não se preocupe não, que muita gente faz. Não é uma deficiência nem nada, é porque provavelmente ele faz isso porque ele não foi estimulado lá na infância. E aí essa estimulação poderia ser feita na iniciação musical, que a gente chama popularmente de musicalização infantil, né? Então as pessoas confundem, mas a musicalização, o objetivo é preparar a criança para aprender música. E acaba ajudando muito no desenvolvimento infantil, porque tem socialização, a Uhum. criança canta, né? A gente canta, já foi comprovado, canta primeiro do que fala. Então tem muita coisa Uhum. boa, claro. Só que os aspectos específicos, eles não vão ser trabalhados como na musicoterapia, né? Porque, por exemplo, se ele não, ele toda vez ele tem medo do balão estourar. Na musicalização não vai trabalhar isso, vai estar todo mundo junto, o objetivo é todo mundo ali. E é aprender música. Então, ele precisa ir quebrar aquele trauma, aquela dificuldade. E aí na musicoterapia também existem técnicas musicoterapêuticas ou musicoterápicas, né? Geralmente eu falo musicoterápicas, que é a audição, Uhum. recriação, improvisação e técnica provocativa. Um educador musical, um músico, não sabe como aplicar e qual que deve aplicar no momento certo. Então, a diferença é muito grande de musicalização e musicoterapia, né? Musicoterapia é uma área, musicalização é um tipo de aula de música. Entendi. Show. O colega aqui, Mister Manuel X, perguntou aqui: qual é o gênero musical que você mais utiliza nas suas terapias? O tipo de música varia de cliente para cliente? Sim! Aí entra uma coisa muito legal que é o ISO, Identidade Sonora Musical, que também, para você ver como é específico da musicoterapia, né? A Aham. gente tem já estudos bem comprovados que essa identidade sonora musical, cada pessoa tem uma. Então, por exemplo, se eu te perguntar aí, Rômulo, qual a sua música, qual o seu estilo musical favorito? Eu Me sou fala do aí, heavy qual o seu metal. estilo musical favorito? Sou do Heavy metal, metal. pronto. Aí você vai falar assim, se você fosse meu paciente, Geis, você não vai cantar heavy metal e tal, não sei o quê. Não, eu tenho que achar um jeito de utilizar o heavy metal, porque ele vai despertar mais emoções naquele meu paciente. A gente vai criar um vínculo, que é uma coisa que a gente precisa em terapia, né? A confiança. Então a gente usa a identidade sonora musical, assim, falando até como musicista, às vezes é engraçado, porque algumas músicas
que eu nunca cantaria na minha vida cotidiana, tá eu lá cantando, utilizando em alguma atividade, sabe? Tanto que Aham. ser musicoterapeuta me ensinou muito a não discriminar mais. Quando eu era só musicista erudita, né, enquanto clarinetista, essa música é boa, essa não é. E como musicoterapeuta, você aprende que não existe isso. Existe a música que desperta certos sentimentos e emoções em cada um. Então, a música, sim, eu uso a do meu paciente. Por isso que é feita uma consulta inicial, que avalia, inclusive. Pode ser que a música que ele goste não faça bem para ele. A gente chama de efeito iatrogênico, é o efeito contrário. Música assim mal aplicada pode fazer muito mal para a saúde também. Não. Então, aí eu, que, enquanto musicoterapeuta, que vou dosar o que, que eu vou utilizar, né? E o que, que eu não vou utilizar. É engraçado que aí hoje mesmo rolou até uma piada, né? O pessoal perguntando assim, ela receita música pra gente, tipo assim, como se você pegasse uma receita, né? E fala assim, Gente, você vai escutar 2 arrocha de manhã, 4 forró à tarde, né? Pra resolver esse problema seu aí de introspecção, né? A cabeça do povo fica assim. gente, essa daí foi nova, viu? Eu já ouvi alguém me perguntar se tinha efeitos colaterais, mas receita, não, gente. Primeiro que receita é receita médica, né? Ou então receita de bolo. Não tem nem receita de bolo para nada, né? Certinho na musicoterapia. E receita médica é o profissional médico que vai passar. Que também todo mundo sabe que não é ao léu. São feitos exames, são feitos consultas. Essa foi muito engraçada. Então, assim, teve um período aí que rodou por aí umas playlists no WhatsApp e a gente tentou, sabe? A profissão do musicoterapeuta ainda não é regulamentada. Então, por causa disso, eles ficam com essas discussões. Eu sempre esclareço, sabe? Eu uso muito meu Instagram para isso, por isso. E aí tinha assim, música para você dormir bem, música para você relaxar. E vinha. Gente, o que é bom para mim não é bom de repente para vocês. O heavy Uhum. metal que Rômulo acabou de falar me deixa agitada, talvez acalme ele. Então, como é que eu vou receitar? Eu vou padronizar. Não existe. Não existe de jeito nenhum. Isso não vai ser musicoterapia. E outra, para ser musicoterapia, tem que ter 3 coisas na base: musicoterapeuta, paciente e música. Então, assim, não existe mandar um papel para casa para fazer. O que eu faço muito não é uma receita, é uma sugestão de rotina orientada. Por quê? Uhum. Algumas famílias, no meu caso, que atendo crianças e idosos também, e adolescentes, né? Eu faço as exceções para os adolescentes, que não é o meu público muito preciso. Geralmente é alguém que eu já conheço, que já é meu paciente. Mas às vezes os pais estão totalmente desnorteados, ou os filhos, né? No caso dos idosos. E aí não sabem nem por onde começar. Poxa, a terapia é só 1 hora, o que, que eu vou fazer depois? Então eu faço uma rotina orientada, que na verdade eu estou indo além do que é o meu papel, do meu plano de Uhum. intervenção. E aí é para poder potencializar os resultados e aquele indivíduo está sendo estimulado cotidianamente. E aí algumas estimulações com música podem ser feitas em casa, sabe? Algumas orientações relacionadas à música, som, a parte sensorial, a luz que tem na casa, na hora que tem o som, podem ser feitas, mas isso, primeiro, não é Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo, então não tem uma receita Aham. padronizada, eu monto de acordo com a necessidade de cada um. E segundo, é uma coisa extra. Talvez tenha algum musicoterapeuta que vai falar, ó, oh, vou fazer isso, eu nunca vi fazer isso, sabe? Mas tem dado muito resultado. Então, eu não sou a favor disso, de receita de bolo. Ah, me fala aí uma música para eu relaxar. Depois de um tempo, talvez eu possa dizer, olha, tal música te relaxa. Utilize ela. Utilize nesse volume, utilize nesse recurso. Ou cante, ou escute nesse instrumento. Depois de muito tempo, mas não tem. Não existe isso, gente. Quem estiver falando isso, não é musicoterapia, tá? É importante ressaltar. É interessante você falar essa questão dos mitos que vão surgindo por ser uma profissão que não está não tá regulamentada nem tão difundida, né? Que é a mesma barreira que a psiquiatria, a psicanálise, né, encontra, né? Porque o psicólogo tem órgão de classe, né? Já o Isso. psiquiatra não. E aí fica, né, naquela levantando aquelas dúvidas, né? Eu acho interessante que essas formas de terapia, tem uma colega nossa mesmo que fez psicologia. E aí, ela falando que a tese dela, a tese não, o TCC,
foi envolvendo alguma coisa com música, mas ela não podia botar que na prática seria musicoterapia porque ela não fez a especialização, ela não fez a pós-graduação, né? Então tem que ter toda essa noção Sim. de saber para não ultrapassar uma área que não é a sua área de atuação, né? Isso mesmo. E assim, falando disso que você acabou de falar, é importante ressaltar. Não é que a música é propriedade do musicoterapeuta, claro que não. Mas Uhum. a música, né? Eu falei a diferença com musicalização. A música pode ser usada como recurso, né? Mas assim, um fono, às vezes ele tá ali usando a música como recurso para o paciente falar a palavra amarelo, que ele queria ver como é que ele fala, para ele melhorar, sabe? E outros aspectos, para ver como tá a respiração dele. Mas ele não tá usando, eu, por exemplo, poderia estar usando aquela música específica, uma técnica recreativa, para trabalhar a troca de turno. Falei bem específico, para ver que Aham. é bem específico, sabe? Então, eu sempre tive esse respeito, sabe, Rômulo? Eu já toquei em hospital, eu promovia também bem-estar social lá no projeto que eu trabalhava, mas eu não era musicoterapeuta. Eu não sabia sobre identidade sonora musical. Eu não sabia sobre as técnicas musicoterápicas. Eu não sabia nem fazer essa pesquisa sobre cada ser que estava ali comigo. E por isso que eu digo, confesso, antes de ser musicoterapeuta, eu já consegui muito ter efeito iatrogênico, que é o contrário do que eu estava precisando na hora. Justamente porque me faltava esse olhar clínico, né? Essa necessidade desse olhar clínico para os objetivos que eu tinha. Para poder atender de forma mais efetiva, né? Nas Isso. perguntas regulares, né, que você recebe, aí o pessoal, quem está chegando aí agora, Geise me passou mais cedo umas perguntas que o pessoal sempre manda na caixinha de perguntas dela ali, né? E a gente está usando isso aqui também para fazer um diálogo. É necessário saber tocar algum instrumento para ser submetido à musicoterapia? Essa daí, toda vez que eu abro a caixinha, tem alguém me perguntando. Não, gente. Não precisa tocar nenhum instrumento. E também ninguém vai aprender a tocar um instrumento. Às vezes a gente tem algumas formas de técnica que é necessário dentro da musicoterapia ensinar algo, né? Ó, por Uhum. exemplo, não vamos tocar, eu não deixo quando não é necessidade tocar o piano com os pés. Não, se toca o piano com um dedinho de cada vez, sabe? Mas eu não fiquei ensinando, ó, dedo vai na tecla tal, sabe? Na Uhum. musicoterapia, não. Então, aquela pessoa, e é muito engraçado, porque sempre chegam assim quando é adulto, mas eu não sei nada de música, o que eu vou fazer? Eu não sei cantar. E acaba descobrindo isso, sabe? E também não é só instrumento que a gente usa, né? Como eu disse, Uhum. a música que vai englobar tudo, né? E também a gente tem recursos sonoros. Eu justamente eu uso muita coisa sonora, às vezes, né? Porque eu vou muito do que é interesse do paciente, não só da música. Por exemplo, se eu tenho um paciente que ama carrinhos, é o meu caminho ali com ele, sabe? Então, o Uhum. carrinho não é um instrumento. Mas ele faz Aham. vrum, vrum, e daí eu pego, sabe? Faz E barulho. aí, Entendi. né, tem gente que é fissurado, que é adulto, tem coleção, não sei o quê. Pronto, a gente vai brincar de carrinho, sabe? Então, não é necessário. Um instrumento não é necessário nem levar. Tudo que a gente usa fica no setting musicoterápico, que é o ambiente do atendimento, né? Uhum. E geralmente é utilizado pelo musicoterapeuta. É do musicoterapeuta. E com quantos anos a pessoa pode começar a fazer musicoterapia? Bom, a gente tem estudos e já tem assim, tá forte essa corrente aqui no Brasil. Não existe quantos anos. Virou Uhum. gente lá dentro da barriga, pode começar. Então, a gente tem uma área, né, que é uma área que eu fiquei encantada quando eu entrei na musicoterapia, era que eu queria trabalhar, né, que é materno e infantil. É lindíssima, sabe? A gente tem até uma musicoterapeuta muito boa, foi minha professora, lá do Rio de Janeiro, tem uma maternidade escola da UFRJ, e eles têm um projeto lindíssimo de ir na maternidade, né, já tá fazendo
esse processo, né? A musicoterapia, em grupo ou individual. Então, desde da barriga da mãe, sabe? Com 12 semanas de gravidez, né? 4 meses, a gente já tem comprovação científica de que a criança já está ouvindo. Então, é aí Mas, que é o ponto, que eu gosto de pensar que é o ponto, né? Mas já tem pesquisas mais avançadas falando sobre essa ambientação na hora da formação do bebê, poderia ser uma prevenção de futuros transtornos, síndromes, sabe? E eu acredito em tudo, gente, em alimentação, e a música entra muito nisso. Eu tenho um exemplo disso que é a minha sobrinha. Minha sobrinha, eu cantava a música Brilha, Brilha, Estrelinha para a mãe dela, logo no início da uhum. gravidez. Se eu não me engano, antes de 4 meses de gravidez que ela tinha. E aí, uma vez, né, quando eu reencontrei com ela, depois de nascida, quando ela tinha 7 meses, e eu fui batizá-la, ninguém conseguia botar um brinco nela. Aí eu comecei a cantar o Brilha, Brilha, Estrelinha. E ela Aham. não parava quando botava um celular, um rádio, outra pessoa cantava. Quando eu cantei, a cara dela foi como se fosse assim. Eu reconheci essa pessoa. Eu lembro desse som. E fora que ela ia no meu colo, ela tem um vínculo muito forte comigo, e eu tenho certeza absoluta que é por causa desse período que a gente fez, eu orientei, sabe? Não fiz musicoterapia, a gente não atende parente e tal, mas eu dei algum suporte, alguma orientação, porque, né, a gente entendia, a minha família hoje entende o quanto música é importante na formação do indivíduo. Então, foi incrível. E ela ficou 1 hora lá deixando o brinco, deixou colocar o brinco, e eu 1 hora cantando a mesma música. E ela assim, com a boquinha aberta, olhando. Ela reconheceu. Izan Marpales. É isso mesmo, sou fã desse processo dos bebês. Manuel aqui de novo. Falando assim, mas nesse quesito tem alguma música que eu posso colocar para a criança escutar na barriga da mãe? Perguntando se tem música específica que pode colocar para o bebezinho ouvir. Falar que é uma música específica, a gente volta de novo para aquela parte da receita do bolo, da receita, É, né? Pois aham, é, mas assim, o que eu sempre recomendo, né, quando a pessoa tá nesse processo, quando tá grávida, é se sentir tranquila, primeiramente. A mãe precisa estar muito tranquila, quem tá em volta precisa estar muito tranquilo. E assim, a música pode ajudar para tranquilizar. Não sendo a terapia, a música mesmo utilizada em casa. uhum. Então, eu sempre sugiro às pessoas, procure ficar tranquilo, procure ouvir as músicas que você gosta, ter tempo para você mesmo, para você ouvir a música que você gosta, e pegar uma música que você quer transformar, que você goste muito, claro, para ser o seu vínculo com aquele bebê. Então, assim, a gente tem algumas canções bem conhecidas, tranquilas, que muita gente conhece da sua infância. O Brilha, Brilha, Estrelinha é uma delas, né? Assim, eu cantei porque eu escolhi cantar, virou meu vínculo ali com a minha sobrinha. Hoje ela gosta de outras também que eu canto, mas naquele momento eu observei isso. Então, toda mãe sempre vai querer conversar com o seu bebê, inclusive conversar com o bebê é muito importante. E aí poderia fazer justamente isso. Ah, e a voz da mãe é o mais especial, não é a voz dos outros. Então, ela mesma cantar do jeitinho dela. Então, não é uma receita de bolo, mas seria uma dica aí de utilização de música para estimulação, para melhora, né? Até das emoções da mãe mesmo. Massa. Teve uma pergunta aqui que muitas das que você mandou a gente praticamente já conversou, né? Para a gente não ficar redundante. Mas tem uma aqui que eu achei sensacional, né? Que tá aqui. Colocar minha música favorita ou cantar é musicoterapia? Não. Ainda bem que eu já até falei aqui um monte de coisas que o pessoal já está entendendo, né? Para ser Aham. musicoterapia, precisa ter musicoterapeuta. E, opa, musicoterapeuta não é aquela pessoa que vai dizer, oh, eu sou musicoterapeuta. Não. Musicoterapeuta é quem faz a graduação em musicoterapia, que nós não temos na Bahia, então a gente tem só um grupo de pessoas graduados, né, aqui, que foram bem mais antigos, tinha na UXAL, e Uhum. especialista em musicoterapia. A especialização em musicoterapia que essa pessoa deve fazer, claro que deve exigir um nível altíssimo de música, porque você vai utilizar dela da maneira que você necessitar. Então você tem que saber muito música. Eu estou falando aqui da Uhum. prática e da teoria da música.
Sim. Essa especialização tem que estar recomendada lá no nosso site da UBAN, que é a União Brasileira de Associações de Musicoterapeutas. E para você ter certeza que aquela pessoa fez tudo direitinho, que está com a ética, e também porque ele está preocupado com a ética da profissão e tal, procure ver se ele é associado na Associação de Musicoterapeutas do Estado. Aqui na Bahia a gente tem ASBANT, que é a Associação Baiana de Musicoterapeutas. Então, só vai ser musicoterapia se tiver um musicoterapeuta qualificado, que é com essa formação que eu falei, e que tenha música e que tenha o paciente. Colocar a sua playlist para escutar não vai ser. Nem se for eu, Geise, que sou musicoterapeuta, ouvindo a minha playlist, eu não estou fazendo musicoterapia. Até porque não existe, né, automusicoterapia. Não existe eu fazer para mim mesma. Aí é importante ressaltar. Então, você vai botar sua playlist, você vai ouvir para você se distrair, se sentir bem, mas não pode dizer que é musicoterapia, não. Musicoterapia é uma terapia. Foi bom você ter falado isso, que não existe você se auto-aplicar o processo, porque aquela conversa que a gente está batendo no WhatsApp, eu já ia te perguntar isso aqui agora, né? Que você teve um problema de saúde em 2019, né? E tal. Eu ia te perguntar como é que a musicoterapia te ajudou nesse processo e se você tinha utilizado algum mecanismo em você, né? Se você podia se auto-tratar, né? Mas foi muito interessante você ter falado isso. Você pode falar um pouquinho para a gente dessa experiência, desse problema que você teve em 2019 e como é que foi isso? Posso sim. Então, assim, gente, eu tive, né? Eu fui acometida com uma doença rara chamada Síndrome de Guillain-Barré. E essa Síndrome de Guillain-Barré foi simplesmente assim: eu estava no estágio de musicoterapia, bem corrida, acordei 6 horas da manhã, com a dor nas costas, estranho, né? Porque eu geralmente não tenho dor nas costas. E aí trabalhei o dia todo, eu ainda estava assim no ritmo de muitas turmas de musicalização, ainda não era musicoterapeuta, estava estagiando para terminar o curso, Uhum. faltava um mês para terminar. E aí eu fui, trabalhei tudo até 10 horas. No outro dia, foi no dia 4 de julho de 2019, eu acordei e não conseguia dar um passo. Eu consegui ficar em pé da cama, mas eu não conseguia dar um passo. E aí, quando eu fui perceber, as mãos também estavam comprometidas, né? Tive dificuldade para escovar os dentes e tal. A gente foi para a UPA imediatamente, tinha comprometimento na visão, não estava normal, estava meio desnorteada, tinha dor, né? E aí, depois de muito processo, não vou contar que é longo, eu fui diagnosticada com a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença que ela vai comprometer os nervos periféricos. A gente tem dois sistemas nervosos. A gente tem o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. E aí o Uhum. periférico ele é mais responsável por essa parte externa de movimentos, o central, outras funções, né? Então, quando eu me vi ali toda paralisada e minha cabeça a todo vapor pensando, eita, onde é que eu vou ligar? Preciso conseguir do plano, não sei o que. Eu falei, eu não tô com nada no sistema nervoso central. Foi a primeira coisa que a musicoterapia me ajudou, a formação Uhum. enquanto musicoterapeuta. Segunda coisa que uma colega minha, né, ela também foi acometida com algo parecido. E a minha turma de musicoterapia, de especialização, eles foram uma base de vida para mim, assim, né, nesse período. Ela tinha falado algo sobre, então eu fiquei lembrando. Eu até pensei que fosse uma bactéria alojada, não sei o que, né? E Uhum. aí me ajudou muito porque eu não me desesperei muito durante, né? Imagina, gente, você faz tudo, você é ativo, do nada você não se mexe. Como eu, fiquei Nossa, totalmente deve sem me ser. mexer. Nem de um lado para o outro. Eu tinha que me amarrar toda num saco, 3 pessoas e jogava. E eu me mantive consciente o tempo inteiro. Eu sei cada detalhe. Eu sei cada fralda trocada, porque eu fiquei nessa situação. Eu sei que um dia eu levei quase 30 injeções só num dia. Fui furada quase 30 vezes. Então eu sei exatamente cada coisa, sabe, que aconteceu, porque eu estava consciente. E aí, um dos motivos de eu ter me mantido consciente, eu acredito muito, e assim, o meu médico, que é um neurologista artista, ele fala assim, ele não vai dizer que é 100%, que a gente não tem um artigo ali comprovando, mas eu Aham. sei que ele acredita nisso também, por conta dessa caminhada artística na vida, né? Então, eu
Fiquei muito mais tranquila, sabe? Não pensei em nenhum momento que eu iria voltar a andar no prazo que foi estipulado de uma hora, de um ano, uma hora, ou de um ano, nem de 7 meses para voltar a ficar na cadeira de rodas, foram os prazos estipulados. Minha família, inclusive, não me explicou exatamente isso. Acho que eles também acreditavam um pouco, né, como eu. E aí eu não acreditei, eu fui muito positiva desde o início, eu falei, foi no dia 4 de julho, eu falei que eu queria cantar a Ladainha do Bom Jesus da Lapa, 4 de agosto, e eu realmente cantei, sabe? Então, a musicoterapia, enquanto formação humana, porque quando você é terapeuta, você tem que fazer terapia para você tá bem para cuidar dos outros. Ajudou Sim. muito nesse sentido. A parte da respiração, porque a síndrome foi freada no diafragma. Ela começa pelos pés, ela vai subindo, sabe? Então eu já estava com todos os nervos, tudo paralisado. Mas eu ainda conseguia respirar, engolir. Então ela poderia ter avançado mais e a gente acredita que pode ter ajudado a questão do instrumento de sopro. E a minha professora Rita Dutra, que ajudou muito a gente, ela é a mentora da musicoterapia na Bahia, ela me Uhum. ligou, eu lembro, no dia que eu não enxergava nada mais, que eu perdi a visão também. E ela falou assim comigo, foi o único dia que eu fiquei muito nervosa, tava faltando o diagnóstico para tomar o remédio, não sei o quê. E aí ela falou comigo, Geise, você sabe que você não pode ficar nervosa, porque a gente tem que tem os hormônios, a serotonina, a citocina, dopamina. Ela começou a falar de musicoterapeuta para musicoterapeuta e a musicoterapeuta aqui paralisada, né? Então foi muito interessante porque eu acordei para aquilo. E realmente, o dia que eu me desesperei foi o dia que eu realmente fiquei totalmente debilitada. Os outros dias ela estava quase que segurando, sabe? Que é uma doença que ela Uhum. vai rápido e pode levar à morte se não tem tratamento, né? Nossa. E aí na recuperação é o mais fantástico, porque a paralisia facial, né, veio de bônus, de extra, né? Não é, nem sempre vem na síndrome. Mas Uhum. eu consegui tocar flauta ainda no hospital, flauta doce. Nossa. Eu treinava enquanto estava paralisada, eu tocava. Eu lembro bem de uma música, minha canção de Chico Buarque. Eu treinava mentalmente, sem mexer os dedos, tocando ela com as duas mãos no piano. E quando eu peguei o piano a primeira vez, eu toda emocionada, eu consegui tocar como se eu tivesse passado um mês estudando. Então, meu cérebro, e isso na musicoterapia eu já estudei, que quando a gente mentaliza, canta até mentalmente, a gente envolve circuitos cerebrais que para muitas coisas a gente não envolve. A música é a única que todas as regiões elas vão trabalhar ao mesmo tempo. A música é a única que de 0 a 6 anos pode transformar um cérebro. Então, talvez eu cantar lá de 0 a 6 anos, eu ter tido essa. Meu pai escuta muita música sertaneja, minha mãe, jovem guarda, escutava, mas eu ouvia essas músicas internalizaram em mim. Pode ter mudado Uhum. também esse cérebro que depois ele aprendeu a se reinventar na hora que tá ali parado, sabe? E só a persistência que a música ensina pra gente, porque não é fácil, assim, até hoje eu tenho espasmos, move os dedos sozinhos, muita dor, sabe? Tive que sofrer muito com questões de peso por causa dos medicamentos, pressão subiu. E eu nunca desanimei a musicoterapia, eu acho que ela veio na hora certa para me preparar para esse momento. E eu ainda defendi o TCC com paralisia Nossa. facial, fui com minha mãe de babá, andando no outro mês, foi emocionante, falando de musicoterapia em luto para pacientes. Depois de ver tanta gente morrer, de quase morrer, eu continuei o meu tema, que era esse antes, finalizei, só Uhum. faltava a conclusão e terminei. E foi o meu motivo para poder falar assim, não, meu lugar, eu sei, eu sou musicista, sou educadora musical, mas meu lugar é na musicoterapia. Porque uma pessoa me falou aqui no Hospital da Lapa, assim, o dia que eu tava desanimada, logo no início, que eu fiquei assim, poxa, mas eu não tô andando, não tinha ninguém para limpar e tal, né, as necessidades. E ela falou assim, olha, meu filho precisa de você. Tem um monte, quando eu disse para ela que eu ia ser musicoterapeuta, que a musicoterapia era isso e aquilo, aí ela Uhum. falou, meu filho precisa de você, você tem que viver, porque muita gente precisa de você. Isso virou motivação de vida. E assim, eu tenho visto que realmente eu não tô errada, muita gente precisa, os resultados são fantásticos. E a única coisa é que a gente não tem muitos musicoterapeutas na região,
Então a gente não encontrou um para que me atendesse no hospital naquele período. Então não foi feita musicoterapia mesmo para mim, né? E nem foi Uhum. feita automusicoterapia. Eu tinha um retrato sonoro, que é um trabalho que eu até às vezes faço com o meu paciente. Eu fiz no meu processo terapêutico e de formação. E aí eu pedi minha família para mandar esse retrato sonoro e era utilizado enquanto eu estava na fisioterapia e tal, e potencializava demais, porque enquanto eu estava lá com dor para fazer os movimentos, eu amo Sandy, né? E eu estava lá ouvindo minha Sandy. Aham. Então, foi nesse sentido, né, que a musicoterapia me ajudou. Isso é muito interessante, assim, esse relato que você falar assim, porque serve de tudo, né? Além de motivação, uma história de superação e, sei lá, sabe, eu até fico sem palavras assim de ouvir, porque quando você fala assim que você tava paralisada e só a sua cabeça funcionando, né? A gente não consegue quantificar isso, né? A gente não consegue pensar dessa forma. E hoje você está contando essa história pra gente, isso não tem preço, né? E assim, hoje, né, dia do musicoterapeuta, a gente conversando com uma musicoterapeuta do seu calibre, né, num mês de campanha de Setembro Amarelo, né, com essas questões de saúde mental, de tratamento, eu acho que foi uma troca de informações de muita valia, né? Quando a gente procurou lá atrás, eu nem pensava assim que seria tão enriquecedor quanto é. Eu tinha noção que seria uma conversa muito prazerosa, mas assim foi muito mais do que as minhas expectativas assim podiam esperar. Ai, gente, que bom, que bom. E assim, às É. vezes as pessoas podem até ter outras dúvidas, né? Eu nem vi aqui o chat, não olhei, mas eu fico feliz. Como você me perguntou, gente, eu posso perguntar sobre seu problema de Uhum. saúde, a sua história, assim. Eu sou muito mais esse reviver, sabe? Porque eu digo que eu nasci de novo nesse dia, né? Eu voltei a andar, gente, eu falei que era um mês, um ano a previsão, mas eu voltei com 14 dias. No dia Porra. 18 de julho, eu voltei a andar ainda na UTI. E foi realmente um milagre o dia que aconteceu, assim. Foi um milagre. Eu acho que música, milagre, espiritualidade, você tá, independente de religião, claro, trocas, né, fluidez, não tem como não existir para quem é terapeuta. Então, assim, ensinou muito para mim. A musicoterapia me ensinou muito sobre calma, sobre pausa, sobre Uhum. respeitar o outro, sobre me respeitar, respeitar meus limites, sabe? E eu acho que ensina muito para as outras pessoas também que passam por esse processo. Então você me perguntou, eu falei assim, acho que vai sempre entrar no meu currículo de musicoterapeuta, porque é diferente você saber na prática qual é a Uhum. dificuldade, né? É como se fosse assim, um músico. Eu não sou autista, né? Não sei, né? Mas tudo indica que não. Que às vezes acontece, a gente ainda passou a vida toda e tem características, mas fazendo um comparativo, a mesma coisa de um terapeuta que é autista ou que tem um filho autista e vai atender o público autista, sabe? Eu abracei a causa deles e de outras, né? Crianças, pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento, doenças neurológicas, porque eu sei que são pessoas que estão precisando muito, que têm uma necessidade Uhum. grande e urgente de intervenção e que nossa região é carente porque tem pouca gente, né? Eu não tenho dado conta da demanda, porque é uma pessoa só, porque tem questões de saúde, né, e tal. Uhum. Mas é incrível, é realmente assim, incrível eu conseguir, a partir dessa síndrome, talvez se não fosse musicoterapeuta, eu não teria superado tudo, não fosse musicista. Acredito que não, sabe? Não tivesse tido essa vida antes. E aí agora o musicoterapeuta também não fica fora disso. Então quando você me perguntou, eu até dei uma risadinha aqui quando eu fui responder, né? Você não viu, né? Você não estava me vendo. Mas é porque toda consulta eu conto. Pô, que massa. Porque eu preciso quase que convencer as pessoas, olha, faça o seu melhor, que a musicoterapia vai fazer o seu melhor. Ela realmente é eficiente. Então eu conto essa história, mesmo que não foi um processo de musicoterapia, né? Mas Uhum. eu conto assim que é a prova de que a música faz toda a diferença. E se aplicada como objetivo terapêutico, transforma tudo.
É como se fosse, como você fala, né? Você utiliza dessa adversidade como seu cartão de visita hoje, né? Mostra assim, ó, funciona. Eu também sou É, uma vamos dizer prova isso. de estar aqui, né? E eu acho massa quando você falou assim da questão que transforma, né? O cérebro de 0 a 6 anos, a música, toda essa questão. Eu mesmo brinco muito com Marina que fala assim, quando a gente tiver nossos filhos vão ter que ser introduzidos musicalmente, né? Porque é a mesma coisa que você dar um pet com a criança, né? Vai ensinar disciplina, vai ensinar noção de responsabilidade, né? Quando você falou ali mais cedo, não tem uma pessoa que não gosta de música. Eu já conheci pessoas que não gostam de música e Você vou dizer assim que são conheceu? pessoas já conheci. E são pessoas completamente Nossa, mal-humoradas, são acho que pessoas se forem para completamente desgostosas da musicoterapia, eles vida. vão perceber que não que eles gostam. É, é um negócio assim que quando a pessoa olhava, eu olhava assim e falava assim, é por isso que é azedo desse jeito, não gosta de música. Pessoa que não gosta de música é azeda. Geise, Gente, para finalizar aqui, eu queria te fazer uma última perguntinha, mas já focado na sua outra área, né? Que foi na área que você começou, né? De musicalização, de preparação com crianças e tal, né? Como é que é você trabalhar com esses pequenininhos ali, e começar a mostrar a música para eles? Porque assim, adulto a gente já sabe, o cara chega lá para aprender um instrumento, né? Ter noções assim, você já consegue conversar, né? Saber o que é que a pessoa quer, né? Posso estar errado em falar isso. Mas uma criança chega ali bem miudinha, como é que é isso? oh, gente. Na verdade, Romulo, não foi minha primeira área. Minha primeira área é a graduação em clarineta, né? Então, Sim, seria perdão. tocar em Aham. orquestra, ensinar clarineta, né? A gente não ensina esse Uhum. público desse tamanho, não. Claro que não. Então, assim, no caso do trabalho de iniciação musical, que a gente chama popularmente de musicalização, tudo é lúdico. Então, como é que a gente vai aprender? A gente vai explorar os instrumentos que a gente consegue já tocar. Então, geralmente são, eu gosto muito de utilizar. Na musicoterapia também, instrumentos de percussão, recursos sonoros, né? Atividades que ele sinta o ritmo dentro do seu corpo, porque a gente vai ter alguns conteúdos aí para essa etapa, porque como é aula, né? Lembra, tem conteúdo, tem Uhum. que aprender. Sim. Então, Tem prova. vai ter explorar esse ritmo interno, aprender a bater palma no ritmo, é, conseguir ouvir uma pessoa cantando e repetir aquela resposta cantando. Então, percepção auditiva, né? De identificar, só que sem dizer, isso é o ritmo, isso é a melodia, não. Mas ele mesmo identificar na prática. O que é um ritmo, o que é uma melodia, o que é a harmonia, conhecer as notas musicais, os nomes. Então, a gente vai fazendo muitos jogos. Vou dar um exemplo aqui de uma atividade que eu já fiz. Vou ensinar para um público um pouquinhozinho maior as notas musicais. E aí eu fiz uma amarelinha de notas musicais, aquela amarelinha que a gente pisa o pezinho, né? Então a nota Aham. que a gente cantava, eles tinham que pisar lá. Então é muito lúdico. Eu, tanto como isso também eu levei muito para musicoterapia, né? A minha abordagem, que mais sentada numa mesa, e nem com idoso, nem com adulto, nem com ninguém. Sentada numa mesa, ó, faz isso. Não. É tudo, eu tenho uma abordagem existencial, que é centrada no ser, sabe? Do que ele me traz de demanda naquele momento. Então, pisar na grama, pisar no chão. Eu acredito que todo mundo deveria ter um pet também, que ensina muito, sabe? Uhum. E com a criança não é diferente, é estando em contato com a natureza, tanto que o nosso espaço é um espaço que é assim, explorando, e é muito mais lúdico. Não existe muito sentar numa mesa, numa carteira, igual a gente tem ensinos tradicionais. Não é nada tradicional, sabe? É muito com respeito ao outro ali, para socializar. Brincadeiras antigas a gente utiliza como recurso para poder ensinar, né? O que é som, o que é silêncio. Vivenciar a música de verdade, preparar para que depois, no futuro, ele possa aprender, desenvolver, aprender um instrumento, aprender a cantar. Eu tenho certeza que uma criança que passa por um processo de musicalização e também por um tratamento de musicoterapia, jamais ele vai ser um adulto que vai dizer eu odeio música. Nunca. Nunca vai dizer Uhum. isso, né? Porque às vezes a gente odeia o que a gente não consegue
Isso aí já é uma primeira prova de que algo não está bem na pessoa. Você Uhum. não gostar do que você não consegue, do que você não é 100% bom, será que tá tudo bem? Então, assim, eu até, né, quando você fala, eu odeio tal coisa, tá alguma coisa aí, sabe? Né? Tem alguma coisa que não tá bem. Tem uma coisa errada aí. Pronto, mas era basicamente isso, Geise. Eu queria te agradecer você ter doado uma horinha do seu dia aqui, da sua noite, para conversar com a gente, falar um pouquinho da sua profissão tão bonita, desmistificar tanta coisa para a gente assim. Eu estou todo arrepiado aqui, ó. A gente conversando, você dividir a sua Ô, história com a gente, gente. dividir as experiências profissionais, porque é muito enriquecedor, né? Porque assim, geralmente quando se fala de terapia, o pessoal só fica ligado em psicoterapia, né? E psiquiatria, né? Geralmente assim, aí o pessoal ficava naquela, né? Ah, eu não sou doido. Ah, eu não vou procurar isso, né? E existe tantas formas, ainda mais hoje, com pandemia, né? Ansiedade, século XXI, mal do século, né? Você falou do burnout mais cedo aí. A gente acaba absorvendo tanta coisa que a gente tem que ver, né? Várias formas de se cuidar, né? Do olhar para dentro, né? Tentar ver a gente como pessoa, né? Isso mesmo. E assim, a musicoterapia é um caminho, né? Então, eu reforço lá quando você me perguntou quando a gente deve procurar. Se tem alguma coisa que não tá bem, que não tá dentro do esperado, né? Que tá, ou que tá quase chegando lá no desequilíbrio, é urgentemente precisar pedir uma ajuda, né? E a musicoterapia é um caminho de ajuda. Às vezes a gente se adapta a uma abordagem específica da terapia, às vezes a gente não se adapta e a gente pode procurar, né, outra possibilidade. A gente Uhum. tem muitas possibilidades de terapia. A musicoterapia é uma terapia integrativa. Então a gente tem arte terapia, terapia holística, tem vários tipos de terapias, né? A psicoterapia é feita pelo psicólogo, né? A psiquiatria é uma terapia medicamentosa, é com psiquiatra médico, né? Médico psiquiatra. Então aí são inúmeros, né? E eu gostaria assim de agradecer muito o convite e ressaltar que musicoterapia é musicoterapia. Não vai substituir jamais nenhuma outra área e também não vai ser substituída. Assim, é muito. Porque às vezes algumas pessoas aqui, a gente, por enquanto, né, a gente não tem terapia ocupacional. Eu sempre Uhum. recomendo uma colega aqui na cidade próxima. Aí algumas pessoas às vezes me mandam mensagem, hoje. Ô, tia Geisa, é porque eu não queria levar no fonoaudiólogo. Pode então fazer a musicoterapia para substituir? Aí eu reforço isso, porque se você achar um musicoterapeuta que faz, corra dele que ele vai substituir. Porque ele não está sendo ético. Que cada profissional tem seu olhar e cada área tem Uhum. as suas técnicas específicas. E a mesma coisa acontece com a questão do terapeuta ocupacional. Ah, vai substituir a terapia ocupacional? Não. Então, assim, eu gostaria muito de ressaltar isso, que é uma dificuldade que até eu tenho, né, aqui do pessoal, e Uhum. dizer para as pessoas para aproveitarem a musicoterapia, porque assim a gente é a única cidade nessa região toda que tem, né? Então eu estive doente com quista e não tinha, né? A minha orientadora lá é musicoterapeuta e ela tá no contexto acadêmico, tem muito atendimento, ela também não dá conta, é uma profissional excelente e a gente não tem muitos mesmo atuando. E as pessoas aqui têm cada vez que se situar com relação a isso, né? Vamos dizer Uhum. assim, aproveitar a oportunidade. Aproveitar que tem, tá aí, Bom Jesus da Lapa, tá aí, é uma profissional desse quilate, né? Aproveitar e Hoje. aproveitar mesmo, tá lá, fazer usufruto. Quem não conhecia a Geise, que eu acho que só quem ficou aqui até agora quem conhece, mas quem não conhecia, ou quem assistir depois, a live e tal, pode seguir aí, musicoterapeuta Geise, não é isso? Aqui no Instagram. Isso. E pode seguir também Pro Geise também. Bota os filhinhos tudo na conta É dela aí, que só. ela dá conta. Geise, muito obrigado mais uma Tá bom. vez. Vamos conversando mais, vamos manter essa parceria, vamos fazer essa dobradinha aí, que a gente tem muita coisa para fazer aí e melhorar para Bom Jesus da Lapa, para nossa região, para todo mundo aí. Tá bom? Com certeza. Muito obrigada, Romulo. Muito obrigado, viu, Obrigada minha para amiga? todo mundo que está aí. Parabéns aos musicoterapeutas que estão assistindo. Parabéns ao dia de E um vocês, essa abraço para profissão todos massa. vocês. Abração. Tchau, tchau, Geise. Boa noite.
Boa noite.